Boa tarde. Oi, boa tarde, professor Bruno, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Não. Tá, eu também estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem, né? Tá. Tô ouvindo sim. Ele não deveria estar me filmando a câmera? A câmera está pegando todo esse espaço aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Se você ficar um pouquinho para cá, ela vai focalizar em você. Ó, ela está focando em mim agora. Ah, Tô vendo. Tô me vendo e vendo vocês. tá bom. Então tá. Eu acho que é isso então, né? E a gravação não precisa fazer nada, só fazer a chamada no final, né? Isso, Aí você tem que mandar o link no chat, né? Aquele negócio da avaliação e do... Muito obrigada. Imagina, tchau, Carol, boa sessão. Tchau. Tchau. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa rapidamente. Oi, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Glaucio. Ana, só me fala uma coisa que eu tô meio destreinado aqui. Eu fiz o ano passado, eu não lembro bem. O que eu tenho que fazer? Basicamente é apresentar e aí passa os vídeos, né? Não é apresentado ao vivo, né? Isso. E aí você comenta os trabalhos. Tá, eu comento e daí no final eu abro para pergunta? Qual que é a ideia? Ou a cada trabalho eu abro para pergunta? A gente pode fazer como a gente quiser, na verdade. Vamos esperar ver se todos aparecem, né? Tá. Está com 2 autores, por enquanto. São 4 trabalhos. Ok. Então, mas ainda está em tempo, falta 3 minutos. A gente pode esperar uns 5 minutos, eu acho. Perfeito. E a gente pode combinar, fazer como a gente quiser. Vocês não estão me vendo, né? Deixa eu ver. Não. Galera, estou aqui. Tá. Deixa eu ver se ela vai. Não, ela né? não tá te seguindo muito não, viu? Poxa vida, a câmera. Eu sou tão legal. Agora seguiu. Agora pode tentar ir lá, quem sabe ela... Eu acho que o máximo que ela pega, acho que é aqui, né? Deixa Talvez tenha que ficar um pouquinho distante. tá. Ai, cacete. Mas, ô Ana, só continuando o assunto, como que o pessoal tem feito no geral? Vamos seguir o que tem. Você já viu algumas outras sessões? Essa é a primeira sessão que eu estou participando esse ano. Mas, porque vamos ver o nosso tempo. A gente tem até 6 horas, né? Tem 1h30. E a gente tem... Não é isso? 1h30, né? É isso mesmo. 4 trabalhos. Então, a gente tem quanto tempo? Tem 90 minutos. Para cada trabalho, a gente tem 20 minutos, né? A gente vai apresentar por 8. Se alguém quiser complementar por mais 5 minutos, pode, até 7 minutos, tudo bem. Se quiser fazer uma apresentação. E acho que é isso. Então, vai ter 15 minutos. Eu acho que para ficar junto... Basicamente, deixa eu ver se eu entendi. Vai ter a apresentação que você vai passar o vídeo, que são 15 minutos. Isso. Tá, e aí a partir dessa apresentação... Ô Marcelo, boa tarde. A partir dessa apresentação, eu tenho que fazer um comentário e os comentários dos demais têm que ter entre 5 e 7 minutos, tudo, é isso? Não, é para cada... O próprio autor, se quiser complementar em cima do vídeo, tem até 5 minutos. Mas eu acho que para ficar mais justo, eu sugiro a gente fazer tudo ao final, senão a gente pode gastar mais tempo nos primeiros, sabe? Entendi. Acho que é melhor assim. Tá, entendi. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Olá. Olá, boa tarde. Eu ia até te ligar esses dias lá. A gente teve aquela conversa na outra semana. Depois a gente fala. Legal. Show de bola. Eu vou só verificar aqui se já está todo mundo na sala. E aí a gente pode começar, né? Ok. Eu tô sem o nome. Deixa eu ver se eu tô com o nome dos autores aqui. Eu tô sem. Mas, enfim, a gente está aqui, está o autor de... Deixa eu ver quantas pessoas a gente está na sala. Está só Paulo, Elvia e Gláucia, né?
Gláucia, Paulo de Escola do Trabalho. Eu não estou te Perdão. ouvindo. O meu é das AGTECs. Tá. A Elvia Smart Agricultura. e Gláucia. Capital relacional. Capital relação. Tá, então a gente tem 3 autores. Não, tem 4 e o quarto trabalho é do Marcelo, que é um sobre crédito rural na Amazônia. Então a gente pode começar, né? Eu vou Sim. seguir a ordem que aparece para mim no SEMEAD. E o primeiro que aparece é a escalabilidade das AGTECs. Começar a apresentar. Ô, Ana, só para avisar, eu não consegui fazer em 8 minutos, então provavelmente eu vou ter menos tempo para falar sobre o trabalho, o professor Bruno também vai ter menos tempo para falar sobre o meu. Eu não, tinha muita coisa para falar, então acho que passou um pouquinho de 8 minutos, tá? Quanto tempo, você acha? Eu acho que tem uns 11. Tá, tudo bem. Tá? Vocês têm a tela? Boa tarde, bom dia. Estamos vendo. Sim. Sejam todos bem-vindos à apresentação do artigo Escalabilidade de AGTECs brasileiras após a avaliação de um modelo multifatorial. Meu nome é Paulo Henrique Bertucci Ramos e, em parceria com o professor Dr. Marcelo Caldeira Pedroso, nós desenvolvemos esse trabalho. Esse trabalho é parte constituinte da tese de doutoramento do primeiro autor. E agora nós vamos apresentar os principais achados que nós encontramos durante esse tempo. Esse trabalho ele tem como objetivo geral propor e avaliar um artefato modelo que tente explicar os elementos influenciadores da escalabilidade em AGTECs brasileiras e, com ele, possa contribuir para o processo de escalabilidade daquelas que não ultrapassaram a barreira da concepção inicial do modelo de negócio. Para ajudar a compreender o objetivo geral desse trabalho, é importante entender o contexto da pesquisa. E todo o processo de escalabilidade ele é norteado através de 3 conceitos básicos. O primeiro é entender efetivamente o que é startup. Startup é um termo utilizado genericamente para nomear um modelo de negócio recém-concebido, que se encontra em fase de desenvolvimento e teste de mercado. Geralmente é caracterizada como inovadora e disruptiva. Apresenta um risco elevado no conceito do produto e custo operacional relativamente baixo. Assim como qualquer empresa, a startup ela passa por um ciclo de estabelecimento. Embora a gente não tenha um consenso sobre o número de etapas que os diversos autores entendem que startups elas passam, startups em scale-up, ou seja, startups em escalabilidade, buscam crescer em termos de acesso ao mercado, receita e número de funcionários, agregando valor, além de identificar e realizar oportunidades de ganhos de colaboração com empresas estabelecidas. O objeto de estudo nesse trabalho são as startups do agronegócio. As startups do agronegócio, ou agriculture tech, elas apresentam uma variedade de problemas chaves enfrentados pela indústria agrícola, fornecendo soluções na forma de serviço e novas tecnologias, insights e novas formas de sistemas agrícolas. Entre 2000 e 2014, a gente tinha estabelecidas 54 empresas no Brasil. Entre 2015 e 2017, 400 empresas. E entre 2018, mais de 1.125 empresas, o que demonstra toda a aptidão agrícola e toda a aptidão tecnológica que o Brasil tem dentro desse segmento. Para desenvolver esse trabalho, a proposta metodológica utilizada foi a de Design Science. O Design Science é uma rotina de atividade, geralmente composta por 6 passos, e no caso em questão, ela foi adaptada da metodologia de Pedroso, 2016, e conta com 5 etapas. A primeira etapa, o primeiro passo, é a definição do problema de pesquisa. Depois nós temos uma revisão para a compreensão do problema, a construção do artefato ou modelo, a demonstração e avaliação do artefato criado, que no caso, o trabalho em questão foram as entrevistas, e a quinta etapa é a comunicação final, ou seja, o artigo desenvolvido. Temos a definição do problema de pesquisa,
nós fazemos juntamente com a revisão de literatura. Essa revisão foi uma revisão sistemática, realizada através do protocolo proposto por Kittmann e Charter, de 2007. Depois de realizada a revisão sistemática de literatura, nós fizemos a construção do artefato. Para a construção do artefato, foram considerados achados na revisão sistemática de literatura. O artefato, então, foi avaliado e ele foi avaliado através de uma pesquisa de contou entrevistados com conhecimento sobre o tema. A seleção dos entrevistados surgiu através de uma amostragem não probabilística do tipo snowball. O plano dos entrevistados foi composto por CEO de AGTEC, pesquisadores ligados ao ambiente empreendedor do agronegócio, como Venture Capture e de inovação na do negócio. A técnica utilizada nessa avaliação do artefato foi a técnica de entrevista em profundidade. E, após a entrevista em profundidade, foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa. Qualitativamente, nós utilizamos a técnica de análise de conteúdo, da 2011. E, quantitativamente, nós fizemos uma avaliação de classificação hierárquica descendente e uma análise fatorial de correspondência, proposta por Heinter, 1900, e o grau de concordância segundo a escala de Likert, de 1932. Os principais achados ou resultados do trabalho em questão, nós temos a construção do artefato. Essa construção, ela foi desenvolvida juntamente com os resultados na entrevista em profundidade. E a construção do artefato proposto, ele considera 5 elementos. O elemento de governança, o elemento de alocação de recursos, o elemento de acompanhamento de atividades, o de fomento ao capital humano, o de maturidade do modelo de negócio. Quanto mais desenvolvidos os elementos, mais escalável está a GTEC e mais adiantada no processo de escalabilidade ela tem. Quanto à construção do modelo, nós realizamos uma nova rodada de entrevistas a fim de averiguar se esse modelo precisava de alguma adequação para a realidade brasileira. Essa foi realizada através da análise de conteúdo e ela apresenta dimensões, sendo que a primeira dimensão é a dimensão objetiva. A dimensão objetiva, ela os critérios de viabilidade do artefato criado, ou seja, de viabilidade do o artefato ele pode ser empregado na rotina das AGTECs, mas ainda pode ser considerado um direcionador, uma ferramenta de planejamento futuro. Segundo o entrevistado 15, o artefato que vem na mente dele é que ele é idealmente para ele. Ou seja, que o artefato seria um framework, uma front page, uma espécie de step by step do ponto sequencial de crescimento de startup. E, de acordo com o entrevistado número 3, os elementos do artefato eles podem ser criados, empregados em todo tipo de AGTECs, porque fica bem claro o início e o fim de cada ciclo. O que é uma startup, o que é uma scale-up, os elementos do processo que impactam do início ao fim. Ou seja, esses dois entrevistados, eles demonstram que a avaliação e a objetiva, ela foi atendida. Falando da dimensão ambiental, essa dimensão ela é composta pelos critérios de clareza e adequação à realidade brasileira. Também foi analisada positivamente pela maioria dos entrevistados. Segundo o E1, esse modelo ele traz o seguinte, que a forma como ele está estruturado, ele apresenta as informações. Foi fácil de entender e fácil de compreender o modelo. Ele é um modelo simplificado. Segundo o E11, ele gostou bastante do modelo, porque no Brasil, ele acha que precisamos ter algo mais prático. O seu modelo, ou seja, o modelo proposto, ele tangibiliza os elementos de uma forma prática. Então, como orientação, ele é um bom modelo, porque o empreendedor vai analisando o que ele fez e o que falta fazer. Da dimensão que possui o maior número de critérios. Ele é composto pela completude,
consistência, compreensibilidade e simplicidade do artefato. Segundo o entrevistado 2, ele acha que, particularmente, as pessoas que criaram o artefato foram muito felizes no sentido de olhar todo o contexto. Se você olhar o modelo, tem tudo que realmente impacta. Ele demonstra que as GTEx em scale-up têm características chaves. Então, faz todo sentido as falas e os elementos criados. E 11 acredita que sim, que o elemento traz aí em objetividade. Ele acha que você traz um modelo suficientes e importantes na perspectiva de avaliar as práticas e também as boas práticas. É claro que quando a gente está falando em ganho de escala, em investimento, tem coisas que vão além dessas perspectivas práticas. E esse modelo é como uma coisa rápida e suficiente para indicar o rumo das escalas. Em relação à última dimensão analisada, é a dimensão avaliativa, e ela conta com as vantagens e desvantagens empregadas pelo modelo. Como principais vantagens, podemos falar que tudo que é criado para preparar o empreendedor para onde ele está indo, para onde ele precisa ir, quais são os gargalos, é muito vantajoso, segundo o Equador. E o 5 acredita que o sentimento é que esse artefato é para as AGTECs iniciais, ou seja, ele atingiu plenamente os objetivos. Como desvantagem, qualquer artefato, você tem um risco de simplificação, segundo o E1, de achar que é só aquilo, mas é que a pessoa acha realmente que o propósito do artefato é ter um guia, norte para que ele ajude de alguma forma a saber sobre os elementos principais e os elementos mais importantes. E segundo o E15, as dificuldades, ela não vê uma dificuldade grande, porque é uma coisa que você diz assim para o fulano, né, para a pessoa. Você tem que usar isso à risca, que você vai escalar. E isso geralmente pode não ocorrer. Então, você tem que ter uma cuidado, questionar na hora de passar o modelo para as pessoas. Eu acho que terminou, né? Eu acho que travou, mas eu posso comentar as considerações finais são isso. E as AGTECs, elas têm alguns elementos que são importantes para elas terem escalabilidade e que o nosso trabalho ele tem como objetivo ser um guia, na verdade, para essas AGTECs que elas estão em estágio inicial, para que elas consigam saber quais são os principais problemas ou o que elas precisam, principalmente, olhar para elas buscarem mais essa escalabilidade. Estão me ouvindo? Agora estamos. Não terminou, tem mais 1 minuto aqui. Esse último slide que eu já comentei, já se quiserem abrir para algum questionamento, o professor falar, já está. Basicamente isso e falando obrigado só. Então eu vou agora para o segundo desdobramento das slides. A gente vai passar todos os trabalhos, é isso? Vamos passar para ficar um pouco mais justo. No final a gente comenta todos, pode ser? Vamos tentar. Vamos ver se a gente lembra, né, professor? Quando chega no último lá, mas a gente vai batendo um papo. Não sei se vocês querem fazer... Não sei, a gente pode fazer de outra forma também. É porque, a gente passou 15 minutos dessa sessão, né? Tá, a gente teria quantos minutos no total para cada um? A gente tem 90 minutos no total, então a gente tem, 23 para cada um. Tá, 23. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de comentar na hora, porque para mim é importante um pouco a apresentação. Para eu poder comentar. Posso fazer? Tá? O meu comentário é bem rápido, enfim, eu não sou da área, então infelizmente eu não tenho como dar uma ajudada muito profunda na questão metodológica, mas eu li o trabalho, eu achei bem interessante, realmente a gente já vê que é um trabalho de final, né, que é uma tese efetivamente, a ponto de você ter proposto um modelo de análise e até tentado buscar uma validação do modelo junto com, enfim, o público, né, que poderia utilizar esse modelo, né. Eu achei interessante, né, a forma como você fez metodologicamente, como você se baseou enfim, na literatura. Então você começa fazendo, né, uma revisão bibliográfica bem ampla para buscar os tipos de elementos, tá? E aí você chega, né, no final nesse modelo que você propôs, tá?
Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida de uma pessoa que não entende muito da área, tá? Assim, então, para mim, parece todos os elementos que você levantou parecem fazer todo sentido, né? O impacto que isso vai ter, né? E quando você fala escalabilidade, na verdade, assim, são os fatores que afetam as chances de uma agtech se expandir, crescer, né, e conseguir efetivamente atingir, né, o mercado com o produto que ela está utilizando, tá? Então, assim, a minha dúvida principal é, assim, como você pretende utilizar esse modelo, propor? Porque a gente sabe que, enfim, é um trabalho acadêmico, mas, da mesma forma, assim, isso poderia ser pensado como uma solução para ser acessada por pequenas empresas. Então, você pode fazer um livro que seja mais, digamos que, palatável para esse público, e o ideal, que eu acho que é o que esse povo de agtech adoraria, é algum tipo de aplicativo, né? Algum tipo de plataforma, né? Mais interativa, que, de certa forma, a agtech tivesse condição de colocar os elementos que são mais, digamos que, concretos para a realidade dela, né? E tentar pontuar. Você usou algumas pontuações, escala Likert e coisas, outras escalas, né? Mas de alguma forma tentar pontuar o quanto que aquele fator é relevante para a agtech, se ela está bem naquele fator estrutural, naquele fator ambiental, quais são os principais pontos ambientais, estruturais, etc. Tá? Então, assim, a minha pergunta é assim, enfim, eu realmente não tenho muito como questionar a metodologia do trabalho, eu não tenho tanto conhecimento desse tipo de método, mas a minha pergunta é sobre o produto que sai daqui, tá? É possível gerar uma solução interativa que possa ser usada por agtechs? Sim, é bem possível. Na verdade, quando a gente começou a fazer o trabalho, eu nunca quis fazer um trabalho muito teórico, né? Eu sou agrônomo de formação, fiz meu mestrado, meu doutorado em administração, mas eu nunca quis uma coisa muito de teoria dentro da área, porque eu acho que isso, teoria é bom para a gente, para o meio acadêmico, mas o produtor rural ou pessoas de outro ambiente, eles não aceitam muito essa tecnologia ou essa forma de fomento. Eu acabei de defender, na verdade, eu defendi faz muito pouco tempo, e agora a gente está pensando em várias formas. Quando a gente estava fazendo o trabalho, a nossa forma era mostrar isso através de workshops, de algumas coisas ligadas ao gênero. Tem não é uma cooperativa, mas tem um ambiente, um hub de inovação em Piracicaba, eu fiz faculdade em Piracicaba, e lá eles têm muitas agtechs, na verdade eles falam que é o Vale do Silício da agronomia. Então a ideia é transformar esse material, essa tese, que a princípio ela foi feita em capítulos, esse é o último capítulo, por isso que ele está um pouco... teve a validação desse modelo, não teve a validação, teve a pré-construção deles antes, se vocês olharem um dos trabalhos que tem na literatura, é o nosso próprio trabalho, então é a primeira parte desse trabalho, e ele foi construído durante o longo do tempo. Então, a ideia é mostrar para essas pessoas que estão lá dentro, e aí, eu não sou muito da área de informática também, a gente achou super legal essa ideia de aplicativos e tal, mas a gente tem que chamar alguém mais conhecido, vamos dizer assim, ou que tenha mais conhecimento dessa área, porque para agrônomos, ou até para o professor Marcelo, que é um administrador, fazer esse tipo de produto fica muito complicado para a gente. Então, a ideia é depois fazer um pouco de parceria. Como eu falei, eu acabei de defender, mas a ideia inicial era isso. Era fazer workshops, era apresentar nesses ambientes de inovação, para eles terem uma noção de que a gente pensou nessa questão de agtech, né? Legal. Alguém mais teria algum questionamento, comentário? Eu tenho comentário também. Eu vou aqui para o meio, ver se vocês conseguem me enxergar. Me vem? Não, agora não foi ainda. Agora foi. Isso, agora foi. Paulo, que legal que você acabou de defender, parabéns, muito bom isso. Uma alegria, né? Entrar e sair. Não, enfim, ainda não sei como é, saber. Dá para ver pelo seu trabalho que ele é um grande esforço, assim, que ele não foi um trabalho de disciplina, né? Nada contra, mas enfim, dá para ver que você realmente trabalhou muito nesse documento. Eu tenho alguns comentários que eu vou mandar no chat, eu vou mandar para todos vocês no chat, para não estar muito tempo, mas eu fiquei só com duas questões que me chamaram mais atenção. Primeiro, que eu fui olhar a descrição lá dos respondentes, não era dos respondentes, as pessoas que estavam validando, né, dos CEOs, de agtech e tal, e não tinha uma mulher. Não tinha. Isso é um chato. Sim, isso já é uma questão. Acho que você tem que comentar isso em algum momento, mesmo que seja... A gente até tentou com... essas agtechs, geralmente, elas são compostas majoritariamente por homens. Tem uma agtech muito famosa, que tem uma menina, né, que é uma mulher,
só que ela não estava disponível na época de fazer o trabalho. A gente ficou muito triste porque é ruim. A gente queria ter mais representatividade. A pandemia me ajudou a fazer vários outros estados que até a princípio eu não conseguiria fazer se fosse em loco. Eu até coloco isso, não sei se nesse trabalho na tese, que a pandemia ajudou nessa questão, mas dificultou também em outros pontos, que é não conhecer o ambiente total, não ir lá conversar, não ver o que tem por trás daquelas pessoas que estão te falando, né? Então a gente tem que acreditar isso por base. Mas a gente queria muito que essa pessoa, essa mulher, inclusive ela é bem famosa, ela é bem famosa na área. Sim. E como você faz online, eu acho que você poderia pegar até outras regiões, porque não tem ninguém de Norte e Nordeste também. Mas eu acho que... Né? Que mais? É que a gente tem um recorte muito específico também, porque a empresa dessas pessoas deveriam estar em escalabilidade. Então, para você estar em escalabilidade, você tem que já ter seu modelo de negócio totalmente disponível, totalmente criado. Então, talvez, eu não posso te falar que sim, que não, mas talvez não tenha nenhuma empresa no Norte com esse modelo totalmente validado, entende? Mas eu acho que vale... Esse também é um achado. Acho que vale falar isso. Sim, eu procurei, não achei. Né? E outra questão que eu fiquei, tem um fenômeno, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é que quando você vai entrevistar uma pessoa, você fala assim, você gostou desse produto que eu criei? Aí a pessoa tende a falar sim, porque você é outro ser humano, ela quer te agradar e tal. Talvez tenha acontecido isso nessa pesquisa, que ela foi muito positivamente avaliada, na minha opinião. Você pensou sobre isso? Você leva em consideração na tese? Quando a gente fez as perguntas, eu tinha 6 perguntas iniciais e eu tinha alguns drives. Eu não fazia pergunta, você achou que é interessante. Eu sempre fazia uma pergunta mais genérica e tentava ver se ele estava respondendo de acordo com meus drives. Os meus drives, ele não via. Eu falava a pergunta para ele, inclusive dessa pergunta fale para mim os pontos positivos e depois era fale os pontos negativos. Eu não falava se você gostou ou não gostou do artefato. Cite os aspectos positivos, cite os aspectos negativos. Aí dentro dessas 2 perguntas, eu tinha uns 4 drives que eu olhava se a pessoa falava alguma coisa a respeito desses drives. Se ela falava, eu não reforçava a pergunta. Se ela não falasse, eu dava um jeito de fazer essa pergunta, esse drive, de uma forma um pouco diferente, sabe? Tentando não induzir ela para a resposta. Eu acho que é só colocar, então, isso, escrever, tipo, eu tomei esse cuidado. Só isso, sabe? Tá. Tipo, perfeito, claro. No artigo. E talvez, porque a sua tese inteira deu só esse artigo ou você está separando em outros? Não, são 4 artigos. Esse é o único que não está aprovado ainda. Entendi. Tá. Porque eu achei ele muito grande, talvez tivesse sentido dividido, não sei. Porque, na verdade, a tese 1 é sobre uma revisão sistemática de literatura, sobre o conceito de AGTEX, conceito de modelo de negócio agrícola. O capítulo número 2 é como essas áreas do AGTEX elas são classificadas, mas é um pouquinho parecido com aquele radar que a Embrapa faz. A tese 3 é um modelo construído, mas esse modelo construído com base numa primeira rodada de entrevistas que eu fiz com alguns repetiram, outros não, com esses entrevistados para saber o que eles achavam, por que eles achavam que eles tinham conseguido passar pelo Vale da Morte, enquanto outras empresas, outras AGTECs não tinham passado. E a última era a avaliação desse modelo que a gente criou, para saber se eles acham que precisasse melhorar alguma coisa ou se não precisava. Então, foram essas 4 teses, esses 4 artigos. Tá bom. Gente, a gente vai passar para o próximo agora. O próximo Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Desenvolvimento de startups. Espera aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês me falam se está rolando direitinho. Meu nome é Elvia Chimenez e eu vou apresentar para vocês o artigo Desdobramento. Vocês estão ouvindo? Fala sim ou não, porque eu fechei vocês. Está um pouco baixo. Põe no máximo do volume aí que você puder. Já tá. Eu também estou achando baixo esse computador aqui, mas eu compartilhei o som com vocês. Então, teoricamente, se vocês aumentarem ou diminuírem, vai afetar, tá? Tá. Vê aí. Olá, pessoal. Meu nome é Elvia Chimenez e Melhorou? Ok. Tá eu dando vou para ouvir. apresentar para vocês o artigo Desdobramentos de Smart Tecnologias aplicada à agricultura, um foco na sustentabilidade. Bem, o artigo foi desenvolvido por mim, pela Uyara Monteiro, Roberto Marques e Leliane Pinto.
Nós iniciamos o artigo falando acerca da complexidade de se gerir um sistema agrícola, pois ao mesmo tempo em que ele é essencial para a vida humana, ele também é uma das atividades que mais polui o meio ambiente. Então, um grande desafio é buscar sistemas de produção alternativos que possam combinar tanto eficiência como sustentabilidade. E grandes expectativas têm sido postas nas smart tecnologias. Diante desse contexto, nossa pesquisa foi direcionada pela seguinte questão: quais os desdobramentos da aplicação das smart tecnologias na agricultura diante da busca pela sustentabilidade socioambiental? Assim, nosso objetivo foi avaliar algumas smart tecnologias que têm sido aplicadas à agricultura sob ótica do trade-off da sustentabilidade, no caso, os fatores ambientais, econômicos e sociais. Seguindo para o referencial teórico, nós falamos acerca das tecnologias aplicadas à agricultura de modo geral, pois elas prometem melhorar um ambiente ecológico e auxiliar na busca pelo desenvolvimento sustentável. Posteriormente, nós afunilamos mais o conteúdo, falando acerca de duas ferramentas em específico, no caso a internet das coisas e a robotização. A IoT faz uso de diversos sensores que viabilizam a comunicação entre vários setores das atividades nas fazendas. Então, ela coleta uma série de dados a serem geridos, pelos responsáveis. E a robotização ela é muito utilizada na agricultura de precisão para fornecer informações acerca do clima, do espaço e também no processo de automatização e mecanização daqueles procedimentos mais rotineiros. Quanto ao método, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura com artigos da plataforma Scopus. Essas foram as palavras-chave que nós utilizamos como busca nos títulos, palavras-chave e resumos das literaturas, especificamente artigos e artigos de revisão, e isso nos deu um total de 202 artigos. Nós percebemos que esse tema ele é bem recente e emergente, porque as primeiras publicações elas datam de 2013 e seu ponto máximo até o momento em quantidade de publicação foi o ano de 2021. Então, no segundo momento, nós partimos para a leitura dos resumos, nos quais nós selecionamos os arquivos que abordavam a Smart Agricultura no contexto da IoT, da robotização, e isso nos deu um total de 39 artigos a serem lidos em sua íntegra. Então, mas por que nós, dentre tantas ferramentas de smart tecnologias, nós resolvemos focar especificamente na IoT e na robotização? Bem, ao aplicar a ferramenta VoiceViewer no banco de dados de artigos, que nós coletamos na plataforma Scopus, o sistema nos deu essa figura, essa rede de concorrência de palavras-chave de autores. Então, o que nós entendemos com isso? Formação de dois grandes clusters de estudo, um voltado para questões ambientais na agricultura e outro voltado para questões tecnológicas. Dentro desse cluster voltado para questões tecnológicas, as duas ferramentas que se destacaram foi justamente robôs agrícolas e internet das coisas. Então, prosseguimos, após a leitura dos 39 artigos, nós prosseguimos com a análise de conteúdo desses artigos, a fim de identificar padrões de informações que pudessem ser relacionados aos 3 pilares de sustentabilidade. Então, vamos falar um pouquinho desses pilares. Para analisar a sustentabilidade das ferramentas tecnológicas em estudo, o artigo fez uso desse conceito aqui, TBL, que consiste em uma estrutura de gestão para a sustentabilidade que examina o impacto social, ambiental e econômico de determinadas ações organizacionais. Então, a partir disso, nós montamos um framework levando em conta justamente a robotização e a IoT na agricultura, de modo a sistematizar o conhecimento nessas 3 esferas do TBL, na esfera ambiental, econômica e social. Então, a maioria das publicações, nós percebemos que uma presença forte da consideração de fatores econômicos, quando nós unimos a sustentabilidade, IoT, robotização e gestão. Então, o fator econômico é o que se destaca, seguido dos fatores ambientais e, por fim, em último lugar, o social.
E poucos artigos, né, na realidade, eles realmente enfatizam essa parte social. A partir do framework, nós também podemos identificar alguns fatores críticos para repensar essas tecnologias na agricultura. Então, dentro da esfera ambiental, nós identificamos o crescimento exponencial do lixo eletrônico com desenvolvimento tecnológico. Dentro da esfera econômica, temos a questão do crescimento do cybercrime, então a segurança dos dados sofre com isso. Temos também a questão da complexidade para a seleção e implantação de tecnologias agrícolas inteligentes, porque são muitas alternativas e cada uma delas apresenta certos custos, e algumas tão altos que, se o empreendedor fizer uma escolha errada, ele pode realmente ter grandes prejuízos. Dentro da esfera social, nós identificamos o impacto social e cultural entre os agricultores, com a chegada dessas novas tecnologias, necessidade de melhorar a infraestrutura no campo, porque para que essas tecnologias funcionem bem, muitas delas precisam do básico, acesso à internet, enfim. E na região rural, a gente sabe que é bem carente desse tipo de infraestrutura, e temos também o analfabetismo digital no campo, por parte dos pequenos produtores e agricultores em geral. Então, a literatura nos fala sobre esses fatores limitadores, esses fatores limitantes do desenvolvimento tecnológico. Então, o grande desafio é conceber tecnologias sustentáveis para sistemas complexos que respeitem os limites das ações aceitáveis em suas diferentes dimensões. Então, por exemplo, se nós tivermos desenvolvimento tecnológico muito focado na esfera econômica, nós teremos sérios prejuízos tanto na esfera social como na ambiental. Então, o grande desafio é justamente buscar o equilíbrio entre essas três esferas, de modo que cada uma delas sejam autorreguladas, dentro desses fatores limitadores. Por fim, nós podemos concluir que existe grande complexidade para a obtenção de equilíbrio da sustentabilidade socioambiental. Isso acontece devido aos vários fatores limitantes encontrados na literatura, que permite sugerir que a IoT e os robôs agrícolas possam ser reavaliados em suas diferentes aplicações, com base nos pilares da sustentabilidade, desde a concepção dos projetos até para que possam ser verdadeiramente sustentáveis. E essas foram as referências consultadas. E obrigada a todos. A autora gostaria de comentar um pouco mais? Oi, gente, boa tarde. Bem, esse artigo, ao contrário do artigo do Paulo, que apresentou agora há pouco, não é... Bem, eu comecei o doutorado agora, eu sou aluna da Poli, da Engenharia de Produção, e ele foi um artigo de disciplina, tá, gente? Então, a gente optou por fazer essa revisão sistemática de modo a unir a disciplina de inovação ao meu tema de interesse, que era a agricultura, que eu pretendo abordar na minha tese, Então, eu acho que não ficou tão claro ao final, quando eu apresento aquela figurinha, que a grande questão ali é justamente buscar a autorregulação, Então, se um fator ele está recebendo maior atenção em detrimento dos outros, os outros, consequentemente, vão intervir em cima dele para que ele dê uma freada, entendeu? Então, é meio que um sistema que busca essa autorregulação, porque recursos são limitados, pessoas precisam mudar para se inserir dentro desses ambientes tecnológicos e, enfim, assim que meio que o modelo ideal para se funcionar, Então, enfim, a gente buscou inicialmente esse estado da arte para saber o que a literatura estava falando sobre isso, Identificamos, fizemos essas descobertas aí.
Beleza, tá? Então, eu vou fazer um breve comentário também. Eu achei interessante, enfim, lógico, é um trabalho inicial, mas começo de doutorado é isso mesmo, é prospecção, né? Então, é fazer levantamentos, e é muito legal conseguir transformar essa prospecção num trabalho, tá? Um trabalho para vir aqui debater e para, de alguma forma, né, receber algum feedback de colegas, né? Então, achei bem interessante. E o que eu achei mais interessante como resultado, né, da sistematização que vocês fizeram da literatura, é justamente isso do trade-off que existe, né? Porque existe uma certa ilusão, né, de que avanços tecnológicos têm esse poder de desfazer os trade-offs naturais das atividades econômicas, tá? Então, fica claro aqui, acho que a própria figura tua já sinaliza um pouco isso, né? Mas que as atividades econômicas, a implantação dessas tecnologias vai passar por escolhas, né, que favoreçam mais algum desses pilares social, econômico ou ambiental. E eu acho que a forma como está sistematizada aqui deixa isso bem claro, tá? E, enfim, para mim já é um tema que eu vejo pouco ser falado. A gente tende a olhar muito mais a parte de tecnologia na agricultura, a gente tende a ver muito mais ou falando de limitações à adoção, ou falando dos efeitos positivos que você vai ter por adotar as tecnologias, né? A IoT e robótica que você usou, ou outras tecnologias agrícolas. Mas a gente vê pouco dessa discussão, né, de como tem que ser feito escolhas no tipo de tecnologia e como as tecnologias vão impactar de uma forma diferente a depender de como elas forem feitas, né? Eu fiquei curioso aqui, a hora que você sistematizou, eu falei, o que ela vai falar de ganho social, né, de adoção de uma tecnologia dessa? Porque intuitivamente a gente pensa em desemprego estrutural, redução de mão de obra e coisa desse tipo, né? Na parte ambiental é fácil ver uma relação positiva, porque você tem um controle, um fluxo de informações muito maior que pode melhorar a gestão ambiental da propriedade. Na parte econômica, enfim, é relativamente fácil de pensar, mas na social é um pouco mais difícil. Tá? Então, assim, o impacto que a tecnologia tem de trazer ganhos sociais não é uma coisa tão tranquila. E numa atividade como a agricultura, que historicamente é uma atividade que ela, digamos que ela consegue abrigar os trabalhadores brasileiros com menor qualificação, tá? É de se pensar, realmente essas tecnologias, essa adoção tecnológica vai trazer um ganho social? Tá? Então, acho que é uma pergunta e que eu acho que fica mais ou menos clara na tua sistematização, e eu, assim, se você tivesse interesse, né, obviamente que são outras coisas que entram nessa decisão, mas você e teu orientador, eu acho que seria um ponto interessante de mostrar isso, esse impacto negativo, não sei se negativo, mas não tão positivo que pode ter essa questão da digitalização da agricultura sob questões sociais no campo, etc. Tá? Então, achei que foi o que mais me chamou a atenção. Tá? E, de toda forma, aí, parabéns. Então, eu abro para outros que queiram falar. Obrigada, professor. Tá. Alguém tem algum comentário, pergunta? Eu tenho só uma pergunta. Sim, já que a gente falou. Meu parabéns pelo seu trabalho. Acho que é exatamente o que o professor Bruno falou. É super bom a gente aproveitar, né, o trabalho que a gente tem em disciplina e vir apresentar. Eu fiquei só... Vocês estão me ouvindo? Estamos. E vendo agora. Que bom. Eu fiquei na dúvida, porque na verdade, tipo, não entendi muito bem por que você usou só a base Scopus. Porque você não foi em outras, acho que isso é bom dar uma justificativa, alguma justificativa no texto. Senti um pouco de falta disso. Pois é, realmente é uma limitação do trabalho, né? Eu pensava em usar a Web of Science, só que realmente eu preciso pensar como que eu vou fazer para justificar, porque a minha justificativa não justifica. Entendeu? Porque eu estava usando o Bibliometrics, né, para poder rodar os dados, né, e o Vozvir também, enfim, eu tentei nessas duas bases e não estava conseguindo mesclar as duas bases de dados, entendeu? As duas bases de artigo. Aí, como a Scopus me deu uma quantidade maior de artigo, aí eu optei pela Scopus, sabe? Mas, assim, de fato, é uma limitação. Eu sei que isso que eu estou te falando para você não justifica, eu tenho que pensar melhor como que eu vou justificar isso aí. Mas, assim, uma saída seria dizer que a Scopus é uma base de dados maior do que, enfim, realmente preciso pensar.
nessa justificativa, o meu primeiro artigo, que foi uma revisão sistemática, eu usei o Bibliometrics. O Bibliometrics ele é muito bom, só que isso pode ser uma justificativa do seu texto. Ele não funciona no Web of Science, ele não funciona tão bem. Ele tira, eu vi algumas bases que ele não puxava, ou ele puxava incompleto. Então, pode ser uma justificativa que você pode colocar. Eu coloquei isso como justificativa no meu primeiro artigo, ele foi aceito. Falei assim, olha, eu usei a base Scopus, porque dentro da funcionalidade do software Bibliometrics, que é um software que eu usei para fazer as análises dos dados, ele é um sistema que conversa melhor. Não foi bem essas palavras, mas foi mais ou menos nesse sentido. Mas vem cá, Paulo, no caso, essa justificativa foi colocada no artigo ou foi dada ao editor da revista? Não, foi colocada no artigo. Foi colocado assim, a escolha da base de dados se deu por base no programa utilizado, aí eu coloquei, devido ao programa ter mais familiaridade, mais justificativa, aí passou, ninguém questionou. Porque geralmente quando a gente faz análise biométrica, a Ana está certa, a gente usa as 3 principais bases. Só que nesse programa específico, ele traz a base Web of Science não é tão boa. Como o Web of Science, como o Scopus é uma base tão boa quanto, eu consegui justificar desse jeito. Eu acho que você consegue justificar desse jeito. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigada. Eu fui procurar também o justificativo, porque eu não ia colocar, porque eu quis. Aí eu tentei achar alguma justificativa e eu li alguns papers que falavam isso, e aí eu fui perceber na minha revisão que era justamente isso que estava acontecendo. O Web of Science não lia toda a base para o Biometrics. Enquanto eu tinha, por exemplo, 500 entradas no Scopus, o Biometrics caía para 150, 200. Ele não conseguia pegar toda a base. Então, foi uma justificativa que aconteceu comigo. Provavelmente, se você olhar no seu e tentar jogar o Web of Science dentro do Biometrics, ou vice-versa, né, você vai ver que vai ter uma redução do número de entradas em relação ao Scopus. Perfeito. Tá ok, então. Obrigada, Imagina, gente. espero Paulo, que te ajude Ana. Sim, a fazer sim. essa justificativa depois. Tá ok. A gente vai passar agora para o trabalho da Gláucia. Que é o tema, valor do no começo. Tá. Vocês estão vendo grande, ouvindo? Me fala por áudio, por favor. Estamos vendo e ouvindo. Eu só sugiro que você desligue o teu microfone na hora que passar, que pega um pouquinho de reverb. Vou apresentar um artigo derivado da tese, que é o tema valor do capital relacional na cocriação de resultados em ecossistema empreendedor inovador do agronegócio, um estudo do Agtech Valley. Eu sou a Gláucia Bambirra Silveira, eu sou da UFABC, e a minha orientadora é a professora Isabel Cristina dos Santos, que atualmente está na PUC Minas. A minha tese foi desenvolvida na USCS, aí em São Caetano, e eu defendi em 2021. A introdução, né? O fenômeno dessas interações entre as instituições públicas e privadas, ele ganhou destaque nas pesquisas acadêmicas, em especial por proporcionar vantagem competitiva, geração de inovação, obtenção de vantagens. E os ecossistemas empreendedores inovadores, eles são organismos que são dinâmicos, adaptativos e que promovem esse compartilhamento de informações, geração de inovação, e são considerados ambientes que estimulam essa interação dos parceiros em busca de uma criação e uma captura de valor. E essas relações interorganizacionais em ecossistemas, elas são pautadas em aprendizado, compartilhamento de conhecimento, pela colaboração, impulsionando as organizações, as instituições que fazem parte do ecossistema, à inovação. Então, nesse sentido, o capital relacional é um recurso intangível e importante, na medida em que é capaz de gerar conhecimentos a partir dessas interações. O ecossistema estudado foi o Agtech Valley, localizado em Piracicaba, no estado de São Paulo. É um ecossistema voltado ao agronegócio. A pergunta de pesquisa foi: qual a importância do capital relacional no ecossistema empreendedor inovador e quais são os resultados decorrentes das interações formais e informais que propiciam trocas de informações técnicas sobre produtos, tecnologias e mercado?
O referencial teórico, as interações elas promovem esse compartilhamento de informações, de forma que é importante analisar os sistemas de inovação com foco nos atores, na infraestrutura e também nos modelos de interação, porque a troca de conhecimento ela favorece a criação de valor. E os mecanismos de interação, eles são caminhos por onde circula a informação, conhecimento e outros recursos. Geram ideias, criação de valor, novos negócios, inovação, o que reflete aí na criação de novos produtos, novos serviços ao mercado, além de facilitar essas relações interorganizacionais. E o capital relacional, ele consiste em um conjunto de recursos que são enraizados nesses relacionamentos e nas relações que são desenvolvidas na base da confiança, da cooperação e da ação coletiva ao longo do tempo, que gera aí vantagens econômicas e sociais. Então, o capital relacional, você tem aí 4 componentes dele, que é a confiança, normas, obrigações e identificação, que com essas interações vai gerar um novo capital intelectual criado através dessas combinações e trocas. Então, a abordagem da pesquisa é mista, qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, caracterizada como exploratória. E o delineamento foi convergente, que foi caracterizado aí pela coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos durante a mesma etapa de pesquisa. A população-alvo foram as instituições públicas e privadas que integram o ecossistema AgTech Valley e totalizam 36 orquestradores e 130 operadores. Os orquestradores são as instituições de suporte e os operadores são empresas e startups, empresas consolidadas e startups. Então, nos orquestradores foram 15 entrevistas, foi utilizado o software Iramutec, também análise de conteúdo. O roteiro incluiu aí 6 questões abertas e 2 fechadas. E também foi utilizado uma escala de 0 a 7, onde 0 não se aplica, até 7 uma importância muito alta. E os operadores, que são empresas consolidadas e startups, nós tivemos aí 71 questionários válidos, foi utilizada uma estatística básica e o Excel. Foram 4 questões fechadas e 2 abertas. E ao final o respondente indicava aí 5 organizações com as quais ele mantinha um contato regular e sobre as relações de trocas existentes entre eles. Então aqui está a figura do ecossistema, né? E entre as características do capital relacional, que estão confiança e confiabilidade, normas e sanções, obrigações e identificação. E a confiança, ela foi reconhecida como um atributo que permeia o AgTech Valley, na opinião dos 15 entrevistados, que afirmam que a confiança é um quesito natural e necessário. Em relação ao capital relacional, né, denominado normas e sanções, eles afirmaram que o AgTech Valley ele não possui um regimento que estabeleça normas e sanções aos seus integrantes, porque ele é orgânico, ele foi formado aí de uma forma espontânea. Não tem nenhuma instituição assim que comande oficialmente o tema. Quanto às obrigações, outra característica do capital relacional, quando uma organização ela contrai obrigação com a outra, espera-se retribuição à indicação de oportunidades ou negócios. Isso fortalece o ecossistema. E a identificação, que é outro atributo, alguns entrevistados afirmaram que essa proximidade com outras instituições promove a interação, né? A inovação agropecuária e gera essa identificação com o ecossistema. E de resultados, nós temos aí colaborações para fazer inovações, acesso às grandes empresas, acesso a startups, acesso ao mercado, desenvolver tecnologias, aporte financeiro, disseminação de conhecimento, dentre outras, né? O networking também é bem importante. De avaliação, então nós tivemos aí uma média de 5,19, uma mediana de 6, um desvio padrão de 1,79 e uma média ponderada de 5,29. Então, na conclusão, a interação entre os integrantes do AgTech Valley, ela ocorre aí de uma forma natural, tanto na geração do conhecimento como inovação, especialmente pela proximidade com a Exalc, que é uma universidade reconhecida internacionalmente. Então, ela é muito voltada para o agronegócio e essa proximidade ela facilita esse transbordamento do conhecimento, a criação de spin-offs, né, estimuladas principalmente pela Exalc Tech, que é uma incubadora vinculada à Exalc,
E um fator assim percebido durante a observação em loco foi a atuação de egressos da universidade no ecossistema, gerando aí uma aproximação entre seus integrantes, um fato que é reforçado pelos eventos promovidos com frequência, né? Com essa finalidade de gerar conhecimento, aumentar interações, feiras de negócio, promover networking. E os mecanismos de interação, de fato, eles criam relacionamentos entre os participantes do ecossistema, sendo que alguns deles são mais formalmente estruturados, e também existe assim um movimento natural e informal que se caracteriza aí pela afinidade e a percepção dos membros quanto às competências complementares que existem entre as referentes. Muito obrigada. Ok. A autora, a Gláucia, gostaria de fazer algum comentário? A minha internet ela está oscilando muito. Talvez eu não consiga falar com vocês de uma forma boa. Tá. Então eu vou tentar fazer aqui um breve comentário. Tá? Então, parabéns pelo trabalho. Eu também achei bem interessante os resultados que foram coletados, né? Uma pesquisa primária, um pouco diferente da pesquisa do Paulo e da Elvia, que foi tentar fazer essa coleta de informações, né? E eu achei interessante, eu já tinha lido alguns trabalhos sobre o centro lá de Piracicaba, né? Esqueci o nome, o Valley, Agtech Valley, tá? Eu achei bem interessante, né, essa forma de interação. A gente, em economia mais tradicional, dava o nome de externalidade para esse tipo de ganho que você tem por estar numa localização. Mas eu vejo que, enfim, a literatura que baseia aqui a análise é um pouco diferente, né? Eu achei interessante essa ideia do capital relacional, né, e os tipos de ganho, e como que esse tipo de ambiente, né, de cooperação, esse tipo que é criado numa iniciativa como essa, busca construir essas relações de confiança, de cooperação, sem poder estabelecer muita regra, né? Eu acho que é bem interessante isso que você falou no final da apresentação, como muita regra nesse caso meio que pode desestimular a cooperação entre as partes, né? O que eu fico meio, porém, assim, né, sei lá, eu fico aquele pé atrás, né, de gente que não conhece tão de perto, é o quanto que a apropriação das ideias está garantida num ambiente desse. Tá? Então, porque eu imagino que há um esforço das startups que estão localizadas ali, né? Elas devem ter alguma preocupação em proteger, né, enfim, o resultado das pesquisas dela, mas com certeza tem alguns extravasamentos, até pela relação que existe naquela situação, né? E a minha pergunta é assim, existe algum caso relatado nesse coisa de Piracicaba de conflito entre empresas, né? Que uma acusando de ter se apropriado de coisa dos outros, enfim, da pesquisa ou da ideia ou do conhecimento de outra agtech, né? Porque, enfim, aqui parece tudo muito bonito, né? Mas, assim, o que eu fico achando que poderia dar problema é justamente essa coisa, essa confiança que é criada, ela realmente garante a apropriação, né, os direitos de propriedade vão estar sendo garantidos, tá, dentro de um ambiente onde a informação flui, né? A gente sabe o lado positivo desse fluxo de informação, mas tem um lado negativo também de poder ter um tipo de free ride, né? Alguma coisa assim de você tentar capturar um pouco da ideia e do valor que era da empresa que está do teu lado, né? Então a minha pergunta é mais nesse sentido. Então, até os entrevistados, né, eles relataram a questão de que, foi também essa minha dúvida, né, a partir do momento que você tem que ter uma confiança grande e, ao mesmo tempo, você tem uma norma menor, se tinha esse tipo de problema, e eles relataram que não, porque se algum componente do grupo, algum dos integrantes, ele faz algum problema, se ele causa algum problema, ele é automaticamente extirpado do ecossistema. Então, lá a confiança e a confiabilidade lá é muito amarrada, ela é muito perfeita. Então, realmente, assim, todos que eu conversei, não tem esse tipo de problema lá. Interessante. Deixar aberto para outros. Estamos sem som, Paulo. O microfone está aberto. Hã? Tá melhor agora? Deixa eu ver. Melhor, mas tem que falar um pouquinho alto aí. Tá. Sabe, uma coisa que, corroborando com o que a Gláucia falou,
Deixa eu ver se tá, meu microfone está desse lado. Corroborando com o que a Glócia falou, eu nas minhas entrevistas também, eu tinha duas premissas que eu dava como certa antes de fazer as entrevistas, que a primeira, startups que estavam em escalabilidade, elas tinham esse programa de proteção do código com aplicativos ou proteção das informações. E eu tinha também uma outra premissa muito forte comigo, que era startups em escalabilidade, elas já atingiram a maturidade financeira, ou seja, elas já estão dentro do break-even. E quando eu entrevistei esses CEOs, alguma coisa assim, o que eles me falaram era que não tinha essa proteção de dados para startups da área agrícola e que também eles não tinham interesse de ter esse ponto de equilíbrio financeiro atingido. Eles poderiam atingir, mas eles não queriam, porque quando eles estavam gastando dinheiro fazendo a tecnologia ou validando sua proposta de negócio, eles não tinham esse ponto de equilíbrio financeiro, eles não queriam ter, porque se eles tivessem, quer dizer que eles não teriam mais espaço para crescer ou para desenvolver. Então, eu achei isso bem interessante quando eu conversei com eles, era no ambiente, essa não necessidade de uma proteção da tecnologia e também essa não necessidade de dinheiro prontamente disponível, ou seja, ter o dinheiro em caixa para fazer as atividades. Eles tinham dinheiro em caixa, mas para fazer outras coisas dentro do projeto. Não sei se a Glócia também viu alguma coisa semelhante a isso. Eu achei isso muito interessante quando eu estava pesquisando. E lá o que tem bastante é interação entre empresas de grande porte, tipo a Raizen e outras assim, com as startups. Então, eles criam vários campeonatos, eles soltam editais, então essa interação é muito forte. Então, esse desenvolvimento, ele passa a ser rápido, né? E essa questão, aí quando tem isso, aí eles fazem mesmo um contrato ali de confidencialidade e tudo, mas se não, ali dentro do ecossistema a coisa flui bem naturalmente, assim. Legal. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Não. Então tá joia. Oi, posso falar duas coisas só? Eu botei aí no chat o link para vocês avaliarem a sessão, tá? Façam isso. E eu estou vendo que a câmera fica saindo, dando zooms dentro e fora. Isso está incomodando vocês? Vocês preferem que eu desligue a câmera ou pode deixar assim? Porque ela fica... Como tem agora eu entendi, tem duas caixas de som, uma de cada lado da sala, e ela vai pelo som. Aí ela fica muito perdida. Não, para mim tá normal. Se incomodar outras pessoas, né? Eu vou compartilhar, então, o trabalho agora. O trabalho que é sobre a nova legal. Peraí, deixa eu botar aqui. Eu vou apresentar sobre uma análise da distribuição do Estão ouvindo? Estamos. crédito rural nos municípios da Amazônia Legal. Fazendo uma breve contextualização do tema, tem-se que o agronegócio ele tem uma suma importância para o cenário nacional, onde ele abrange grande participação no PIB, com destaque para as cadeias produtivas da soja e da pecuária de corte. Junto a isso, tem crescentes preocupações com os impactos ambientais dessas produções agropecuárias, E em 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, tem-se que, historicamente, o crédito rural é tido como a principal ferramenta do setor. Então, há evidências empíricas de que ele promove um aumento da produtividade agrícola e fomenta a modernização tecnológica do setor. Em paralelo com essas legislações mais rígidas voltadas para a preservação ambiental, tem-se que o crédito rural ele pode ser uma ferramenta de adaptação às instituições agropecuárias a essas demandas. O presente trabalho ele tem como objetivo entender a evolução da oferta de crédito rural nos municípios da Amazônia Legal e se existe alguma correlação entre o valor da produção agrícola e pecuária dos municípios da Amazônia Legal com a tomada de crédito rural. Então, passando pelos 3 focos de estudo dessa pesquisa, a Amazônia Legal ela consta com 772 municípios distribuídos por 9 estados brasileiros, onde abrange cerca de 60% do território nacional. Hoje, cerca de 20% da floresta ela já foi desmatada.
vem se tendo cada vez mais planos de ações e iniciativas para conter esses desmatamentos. Então, seja pelo PP Cerrado, pelo PP Sedan, a resolução 3545 foi uma resolução estipulada pelo Banco Central em 2008, que ela tem um viés econômico punitivo para quem for de desencontro das legislações ambientais. Aqui, o crédito rural no Brasil, ele tem alguns obstáculos para sua tomada. Então, tem assimetria de informações entre os credores e tomadores, o que acaba necessário que seja preciso selecionar e monitorar os tomadores. Então, eleva os custos de transação. Nesse sentido, podemos dividir os instrumentos de financiamento em dois grandes blocos. O crédito rural oficial, que ele é promovido por políticas públicas, onde o governo concede incentivos e subsídios ao crédito rural, e por meio dos instrumentos de financiamento privado. Com as pressões e externalidades negativas frente ao desmatamento e destruição da biodiversidade, além das legislações mais rígidas, como sanções, multas e embargos governamentais, se destaca a importância da adaptação do agronegócio frente a demandas ambientais e sociais, e por muitas vezes será por meio de novas tecnologias agrícolas que pode demandar um investimento inicial elevado. O presente trabalho ele se baseou nos dados da matriz de dados do crédito rural, fornecidas pelo Banco Central do Brasil, constando os anos de 2013 a 2021, e pelo Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Aqui o trabalho ele se divide em duas principais análises, a primeira passando por um panorama geral da distribuição do crédito rural nos municípios da Amazônia Legal, e o segundo uma análise estatística, fazendo duas regressões lineares para compreender os efeitos do crédito rural sobre o valor da produção agropecuária. Então, passando por um panorama geral do crédito rural, tem-se uma evolução da tomada do crédito rural nos municípios da Amazônia Legal, ano contra ano, com uma baixa aqui em 2015 e 2016, dado um momento de recessão econômica, alta de juros e um incentivo ao uso de instrumentos de financiamento privado. Em paralelo, tem-se o programa ABC, que é um programa da agricultura de baixo carbono, voltado para o uso de tecnologias sustentáveis, e percebe-se cada vez mais os municípios da Amazônia Legal, ele tem tido cada vez mais participação na tomada desse crédito. Então, fazendo um paralelo com os 10 municípios que mais tomaram crédito rural do período de 2013 a 2021, 9 deles também tiveram os maiores valores da produção agrícola em 2017. Em contrapartida, nenhum deles consta dos 10 maiores com maior valor de venda bovina de 2017. Então, aqui já nota uma correlação maior entre a tomada de crédito rural e o valor da produção agrícola do que entre o crédito rural com o valor de venda de bovinos nos municípios da Amazônia Legal. E para confirmar essa hipótese, foram estimadas duas regressões lineares pelos métodos dos mínimos quadrados. Então, aqui a gente está chamando de variável y o valor da produção agrícola e valor da venda de bovinos, e a variável x é o crédito rural tomado pelos municípios da Amazônia Legal em 2015, 16 e 17. O R² ele indica a qualidade de ajuste ao modelo de regressão, e percebe-se que o valor da produção agrícola ele foi bem significativa nessa variável, 88%, enquanto para o valor da venda de bovinos não, com 14%. Na produção agrícola, todos os coeficientes demonstraram estatisticamente significativos, a nível de 1% p-value, enquanto para a venda de bovinos, apenas ao ano de 2015 teve significância estatística. Então, passando pelo um overview dos resultados, percebe-se que teve uma alta correlação do valor de venda de cabeças, uma alta correlação no valor da produção agrícola com o uso do crédito rural. Então, o efeito do crédito rural e também o efeito do crédito rural tomado em determinado ano, ele pode se manifestar em outros anos. E 50 bilhões, que é referente ao valor da produção agrícola dos municípios da Amazônia Legal em 2017, 68% desse valor são derivados da produção de soja, que é conhecida por ser uma cultura que ela utiliza de alta intensidade em tecnologias e insumos modernos para garantir a alta produtividade, o que explica o impacto importante do crédito rural no valor dessa produção, que ele financia essas tecnologias e insumos. Já no valor da venda de cabeças de bovinos, apresentou uma pequena correlação
com o uso do crédito rural. Isso pode se inferir por conta da baixa produtividade dos fatores de produção dessa cadeia produtiva, com baixo uso de tecnologias na produção da pecuária de corte, o que acarreta que os produtores precisam cada vez mais expandir as pastagens e degradar mais ambientes para eles terem uma produtividade maior. Dessa forma, eles não cumprem com os requisitos sociais, ambientais e econômicos institucionalizadas na política de crédito rural e não conseguem acessar esses recursos financeiros. Então, reflete também aqui a institucionalidade da política de crédito rural. Por fim, a gente percebe, né, que teve uma concentração maior do consumo de crédito rural em uma pequena parcela dos municípios da Amazônia Legal, com destaque para o Mato Grosso. Há um crescimento da participação dos municípios da Amazônia Legal nas linhas de crédito do programa ABC. O valor da produção agrícola nos municípios da Amazônia Legal, ela foi diretamente afetada pelo consumo de crédito rural nos municípios nos anos de 2015, 16 e 17, e há efeitos defasados de que o crédito consumido em períodos anteriores afeta o valor da produção no ano vigente. Já para o valor da venda de cabeças de bovinos, não teve essa mesma correlação. E esses resultados, eles corroboram para a hipótese de que os produtores agrícolas, eles são mais intensivos em tecnologia do que os pecuaristas. Assim, os primeiros utilizam crédito rural mais em comparação aos segundos. Então, percebe-se que esse instrumento da política agrícola, ele pode também levar à substituição da pecuária de baixa tecnologia, com uso extensivo da terra e efeitos ambientais nefastos para a pecuária de alta tecnologia, com maiores ganhos na produtividade e, consequentemente, baixos impactos ambientais. Obrigada. Beleza. O professor Marcelo, gostaria de complementar alguma coisa? Bom, vou contar rapidamente, não vou falar muito sobre o trabalho, acho que a Letícia apresentou super bem, né? Vou só contar um pouco da história desse trabalho, e aí depois a gente bate um papo, né? Primeiro, boa tarde a todos e todas. Professor Marcelo Carrera, aqui da Universidade Federal de São Carlos. O trabalho da Letícia é um trabalho de conclusão de curso de graduação em engenharia de produção, né? E esse trabalho ele foi desenvolvido no contexto de um projeto de pesquisa de um colega aqui do departamento, que ele está tentando investigar um pouco melhor a relação entre finanças e desmatamento na Amazônia Legal, né? E como eu já venho trabalhando com a problemática do crédito rural há alguns anos, eu me propus a colocar aí uma aluna, na época a Letícia estava terminando um IC, né? Eu me propus a colocar uma aluna para explorar um pouco essa relação entre, a princípio a ideia era tentar, quer dizer, uma ideia que a gente tende a investigar no futuro, é tentar encontrar evidências do efeito do crédito sobre os indicadores de desmatamento, né? Mas a gente ainda não estava com os dados do desmatamento, e aí eu resolvi dar um passo atrás. Vamos fazer uma análise mais simples, fazer uma análise da distribuição do crédito nos municípios, e vamos ver como que o crédito impacta o valor da produção dos dois principais produtos que são produzidos nesses municípios, né? E já tendo como hipótese que você teria um efeito muito mais significativo do crédito sobre o valor da produção de grãos, né, notadamente de soja, do que sobre o valor da venda de bovinos, né, que foi o que, de fato, a Letícia constatou nas análises dela, né? Só uma curiosidade, a Letícia, quando ela estava fazendo esse trabalho, ela estava como trainee no Itaú, e o gerente dela lá foi na apresentação do TCC dela, e depois ela acabou sendo promovida, e ela está hoje na área de ESG no banco, e operando, né, trabalhando com crédito rural, né? Então, acabou ajudando aí um pouco a trajetória profissional da Letícia. Eu tentei laçar a Letícia para o mestrado, mas eu não consegui, né? Provavelmente ela está ganhando mais do que eu já, então a competição é meio complicada, tá? Mas enfim, foi ela que fez o trabalho, ela foi atrás. Eu trabalho com econometria, mas ela foi atrás da análise econométrica, ela coletou todos os dados, né? Esses dados são basicamente da matriz de dados do Banco Central,
e dos censos agropecuários do IBGE, né? Então, ela coletou os dados, organizou as análises e tal, enfim. Basicamente isso. Agora eu estou tentando avançar com outro colega, um aluno nosso de doutorado que está na Bélgica, com as análises. Agora a gente conseguiu uma base de dados de variação anual do desmatamento nesses mesmos 700 e tantos municípios da Amazônia Legal, e agora a gente vai se debruçar um pouco nesses dados para tentar identificar os fatores que afetam as variações no desmatamento, né? Olhando com bastante carinho para essa relação crédito-desmatamento. Aí a gente tem, enfim, duas hipóteses. Eu não vou entrar nisso porque não é o trabalho que foi efetivamente apresentado aqui, mas só para contar um pouquinho aí da história, né, do contexto desse estudo. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. E críticas também, obviamente, são muito bem-vindas. Beleza, tá? Então eu vou fazer um breve comentário. É até engraçado, porque eu conversei com o Marcelo umas 2, 3 semanas, a gente estava falando sobre dado de crédito rural, e ele inclusive mencionou o trabalho, e a gente não tinha muito, nem sabia o que era o trabalho em si, tá? Então eu vou fazer alguns comentários, tá? E até algumas dúvidas, porque eu estou precisando de dados desse tipo, uma pesquisa que eu estou fazendo, tá? Então já vou tentar tirar aqui, tá? Então, primeiro, parabéns, assim, por um IC maravilhoso, né? Enfim, qualquer um que for professor sabe que é tirar leite de pedra, né? Então, conseguir chegar num trabalho desse nível com uma IC, parabéns ao orientador, obviamente que parabéns à orientada, mas enfim, parabéns pelo trabalho, tá? As dúvidas que eu fiquei, eu vou falar duas. Uma primeira é uma dúvida minha que eu já vou aproveitar para tirar. Por que só tem base de dados de crédito rural por município de 2013 para frente? Porque eu vi que pegou 2013, aí eu cheguei até a olhar e vi que eu só conseguia por lá. Você sabe essa informação? Na verdade, Bruno, eu acho que tem dados anteriores a 2013, mas nessa nova matriz de dados do Não crédito está disponível. central não está disponível. Então, você só consegue pegar a partir Perfeito. de 2013 mesmo. Mas esses dados anteriores, eles existem. Eles estão em algum lugar, certamente. O Banco Central tem esses dados, mas eles não estão disponíveis para acesso público. Não sei por qual motivo, cara. Tá. Então essa é uma das coisas. A outra das coisas aí é um comentário geral do trabalho, que eu achei que houve uma preocupação de mostrar o efeito do crédito, né, sobre acesso à tecnologia, né? Até ficou no final falando um pouco dessa conclusão. E aí, para mim, o que intuitivamente eu faria era dividir o crédito em custeio e investimento. Tá? Por quê? Você tem um problema de endogeneidade que é meio óbvio, né? Obviamente que um município que tem muito mais gente produzindo vai pegar muito mais crédito. Vocês tentaram tratar isso, falou do T-1, T-2, para mostrar que o crédito foi tomado antes do valor da produção, que dá uma pista, enfim, possível, né, de que o crédito que teria afetado a adoção tecnológica. Mas a minha pergunta, assim, não seria muito mais fácil você separar o custeio e o investimento, e obviamente que o investimento tem uma relação muito mais direta, o crédito, porque o dado está lá na base separado por custeio e investimento, tá? Então, você teria já uma informação muito melhor, né, do que os dados, o crédito usado para custeio e comercialização. Fica na minha cabeça. Faz mais sentido. É legal, né? Legal que eu falei isso para a Letícia, mas foi assim, ó, a Letícia separou, a gente tem os dados separados, né? E ela rodou vários modelos. E aí ela tinha lá, os resultados ficam muito parecidos quando você trabalha com essa separação, né? E aí, na hora de fechar o trabalho dela, o TCC dela, que acabou gerando esse artigo aqui do SEMEAD, ela estava na correria, lá eu falei, Letícia, você estava cheio de modelo, eu falei, você precisa escolher 2 modelos, né, e que utilizem as mesmas variáveis para explicar o valor da produção agrícola e o valor da produção de renda de bovinos, para colocar no seu trabalho. Não dá para você colocar todos os modelos que você rodou. De repente, você coloca no apêndice, no anexo, mas não no trabalho. E aí, cara, foi uma escolha meio assim, eu confesso que eu não participei muito dessa escolha, talvez eu devesse ter olhado com mais carinho para isso. Eu deixei ela escolher lá os modelos que ela, como os resultados eram parecidos, né? E aí ela acabou jogando o modelo que trabalha com somatório de investimento e custeio, que é o total do crédito rural, né? Uma outra coisa que passou também, que depois que eu fui olhar, a gente também deveria ter feito essa mesma análise considerando só os recursos do programa ABC, para ver
qual que é o coeficiente de elasticidade do ABC, né? Que é uma pista interessante, né? Será que tem impacto maior? Será que tem impacto menor? Se menor, quão menor é? E aí a gente acabou não fazendo, né? Talvez eu venha a fazer, porque a Letícia não vai mais trabalhar nesses dados, provavelmente, mas eu tenho a base aqui e depois talvez caibam essas melhorias aí para tentar colocar o paper em alguma revista, sei lá, enfim, alguma coisa um pouco mais, dê mais visibilidade. Mas faz todo sentido, Bruno. E essa questão da endogenia, né, também, né, certamente tem endogeneidade nesses modelos, mas o correto seria tratar com variável instrumental, mas aí realmente fugiria totalmente do tempo que a gente tinha para fazer esse trabalho, né, e, enfim, correr atrás de variável instrumental, trabalhar com mínimos quadrados em 2, 3 estágios, ou até com outros tipos de modelo para tratamento de endogeneidade, acabou passando um pouco longe aí das nossas possibilidades, mas com certeza tem, né, essa relação crédito-valor da produção, crédito-adoção de tecnologia é uma relação endógena e um paper mais robusto, vamos dizer assim, né, para uma revista internacional, certamente a gente precisaria tratar essa questão. Tá? Beleza, tá? Beleza, eu acho que as minhas dúvidas já foram sanadas e eu abro aí para os demais, se tiverem comentários, perguntas. Eu tenho alguns comentários, a gente tem alguns minutos ainda, depois eu passo para vocês. Estão me vendo? Sim. Sim. Médio, né? Marcelo, achei muito legal o trabalho, eu gostei muito mesmo, assim, super bom. Parabéns. Obrigado. Eu acho que qualquer coisa que fale da Amazônia em geral tem um apelo muito grande, principalmente internacionalmente. E eu acho que vocês podem chamar a atenção para isso desde o começo, desde a primeira fase da introdução, sabe? De falar assim, a oferta de crédito rural na Amazônia, legal, é de X milhões de reais, enfim, quantos reais for. Então, botar talvez até em outras moedas também, que acho que já chama muita atenção, né? Eu gostei muito do tópico 2.2, que é de crédito rural e sustentabilidade, eu aprendi muito lendo isso. Eu achei nos resultados, aquela forma que ela coloca MQO, acho que não é a mais tradicional, né, na econometria. Não sei porque vocês foram por esse caminho ou se devem mudar no futuro, enfim. Especificamente, desculpa, Ana, você está dizendo... 4. Qual? É tipo uma coluna de coeficiente e uma coluna de erro. Normalmente vem embaixo, não? Os erros? O standard deviation? Ou é outra coisa? Não, são os erros padrões dos estimates, né, dos coeficientes. E, geralmente ele vem assim, o que poderia estar era na frente entre parênteses, mas não é o erro padrão do modelo, são os erros dos coeficientes. Entendi. Então, e aí tem uma grande concentração no Mato Grosso, não é isso? Isso. Vocês fizeram eu fiquei pensando assim, por que, né, isso acontece? Será que lá não tem mais o que tem lá? Se lá tem mais produtor rural, vocês fizeram per capita, assim, tipo, crédito para X produtor? Aí é a questão da endogeneidade, né? Tem mais lá porque lá tem mais produção, né? Tem mais valor da produção, né? O valor da produção, se você pegar os municípios da Amazônia Legal e olhar para o valor da produção de soja, que é intensiva em tecnologia e, consequentemente, se demanda um volume maior de crédito, você vai perceber que deve ter no trabalho da Letícia, eu não lembro, mas se eu fosse chutar aqui, sei lá, 70%, 80% está concentrado nesses municípios, que são os municípios onde se demanda e se acessa um maior volume de crédito. Tá? Então, a gente não ficou falando muito disso no trabalho, porque isso para um economista mais empírico leva diretamente à questão que o Bruno colocou aí, que é a questão da endogeneidade. Né? Você tem mais crédito porque você tem mais valor da produção, ou você tem mais valor da produção porque você tem mais crédito, né?
dizer, qual é a causalidade? Você tem uma causalidade reversa nessa relação, né? E isso a gente mostrou isso, né? À medida em que a gente mostra o ranking dos municípios que tomaram mais crédito, mas a gente não levantou tanto essa bola no texto. Entendi. Ok. Tá ótimo. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Alguém mais tem um comentário sobre esse trabalho? A gente tem 10 minutos ainda. O trabalho do Marcelo não está colando muito nos demais, hein, Marcelo? É um pouco diferente a temática, mas, enfim, vocês podem ter percebido que eu tenho mais facilidade com o tipo de trabalho dele, eu estou um pouco mais familiarizado do que com essa temática de inovação e tal. Mas, de toda forma, eu achei bem interessante a forma que todos aqui meio que... Enfim, obviamente que todos são questões tão ligadas à adoção de tecnologia, o trabalho do Marcelo tenta mostrar isso também, e eu achei muito legal o jeito que os trabalhos de vocês, ou por revisão bibliográfica, por bibliometria, ou por coleta de dados e validação direto, né, com quem está envolvido lá diretamente, como a Gláucia fez, como que eles buscaram mostrar essa questão, que é uma questão que é chave, né, da inovação, né, e como que funciona a inovação no agronegócio, e ligada um pouco a essa questão da sustentabilidade, né, como que a gente pode melhorar a sustentabilidade a partir da inovação, tá? Então, assim, é engraçado, a gente tem ouvido falar muito dessas questões atualmente, de crédito de carbono, enfim, começa a se falar de um monte de oportunidades ambientais que se abrem para o setor agrícola, e a gente vê que a maior parte dessas possibilidades estão muito pouco calcadas, né, em instrumentos reais para fazer isso acontecer, tá? Então, acho que a adoção de tecnologia é o que a gente tem de mais real, né, e mais palpável que pode ser usado para conseguir efetivamente gerar um ganho de sustentabilidade na produção, né, no agronegócio brasileiro, tá? Então, acho que, enfim, todos os trabalhos com certeza tratam de inovação no agronegócio, que é o tema desse grupo aqui, né? Mas de uma forma bem diferente, né? Mostra uma diversidade, mas eu, enfim, gostei muito da leitura e das apresentações e das discussões que todos fizeram aqui. Tá bom? Alguém mais teria alguma coisa para falar? Gostaria de fazer algum comentário? Só comentar, parabéns a todo mundo, né? Acho que foi super bom, que bom que todo mundo apareceu, consegui comentar um trabalho do outro. Essa última mensagem que eu tinha colocado, 5h44, é para a gente ir depois para a sala de network, se vocês quiserem. Às 6h15 a gente vai ter a apresentação de prêmios e fast tracks. E aí é isso, por 1 hora, mas assim, gostaria de agradecer a todo mundo aqui, né? A Ana está representando o CEMEAD, mas a gente está na fé também. Gostaria de agradecer ao professor Bruno, ao professor Marcelo, a Gláucia, o André, né? A Elvia e principalmente a Ana, que debateu essa sessão. E agradecer a todos. Aí a gente sabe que foi uma demanda relativamente difícil, né? Foram bastante trabalhos. E eu acho que os trabalhos que estão aqui demonstram que é uma seleção relativamente difícil. Foram muito rivigorantes e interessantes. Só o trabalho do professor Marcelo, que eu devo dizer que eu não sou uma pessoa muito da economia. Eu tive essas cadeiras na faculdade, mas para mim era bem complicada. A gente que gosta dessa parte mais de inovação, de administração pura, né? Essa parte de economia a gente passa, vamos dizer assim, né? Não sei, eu sou por mim, né? Passei. Mas é bem interessante. Tive amigos que fizeram econometria 1 e 2, porque na Exalc tem um curso de economia também, mas eu deixei pelo caminho. Mas é muito interessante porque fala um problema que a Amazônia Legal tem, né? Que é essa questão do desmatamento. Então, parabéns, professor Marcelo, foi muito interessante. Obrigado, valeu. Valeu, gente. Obrigado aí a todos e todas que fizeram acontecer esse momento aí. Olá. Abraços. Olá, professor Bruno. Eu não fiz nenhuma fala hoje, né? Me apresentar, eu sou André Rossoni, eu sou da FEAC também. E, na verdade, eu pesquiso inovação também, né? Então, eu vi, justamente porque eu vi alguns trabalhos, como o da Gláucia, que era de capital relacional, e está dentro da minha área de pesquisa, que eu também pesquiso capital social, e eu venho da Embrapa, e aí eu vim aqui e fiquei escutando só, né, o pessoal falando aí sobre agronegócio, e eu trabalho no centro de pesquisa no Mato Grosso, né, lá
Embrapa Agrosil Pastoril, que é uma das políticas que foram feitas justamente para redução de desmatamento na região da Amazônia Legal, que foi a implantação de sistemas integrados de produção naquela região. Então, aí eu fiquei assistindo e só parabenizo a todos aí pelo excelente trabalho de vocês aí. Beleza, obrigado, André, pelo feedback. Uma coisa que já me perguntaram na apresentação da primeira parte desse artigo, foi sobre capital relacional. Então, achei bem interessante o seu trabalho por isso, né? Porque, às vezes, você tem todos aqueles elementos e alguma startup ela consegue escalar e outra não. Então, a pessoa me perguntou assim, você estudou o capital relacional dessas startups? Aí eu fiquei, não estudei. O capital relacional não era o foco naquela época. Ela falou, pode ser um ótimo pós-doc. Então, eu fiquei bem feliz de saber que teve alguém que já pesquisou sobre capital relacional dessas empresas. Bacana, gente. Alguém mais teria algo a falar? Senão eu vou agradecer a todos, a Ana pelo trabalho lá presencial, que permitiu que a gente tivesse online. Ia ser um pouco difícil de eu conseguir chegar na FEA hoje, um pouquinho longe, tá? Mas enfim, queria agradecer a todos, acho que a sessão foi muito bem, e enfim, foi um prazer participar. Valeu, gente. Abraço a todos e todas. Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço, até mais. Prazer vê-los, conhecê-los e rever alguns aqui que eu já conheço de outras jornadas. Valeu. Beleza, a gente fala. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Ô, Ana. Oi. Me diz uma coisa, essas apresentações de trabalho, o pessoal tem comparecido presencialmente? Porque minha intenção era ir amanhã, tem mais 2 trabalhos amanhã, mas eu tô vendo que não tem ninguém, e aí eu não sei se... Eu não sei se... Porque, assim, a minha intenção de ir é fazer network, é conhecer, né, e tal. Mas o pessoal tem aderido ao presencial? Como é que tá aí? E tem um monte de gente. É porque nas sessões realmente só vem quem está apresentando, em geral, né? E aqui já estava todo mundo que estava apresentando, estava fora. Essa é a primeira sessão presencial híbrida que eu estou participando. Eu já participei de 3 outras. 3. Eram todas virtuais. Mas tá tendo sim os workshops, né? O pessoal vai presencialmente, mas é para o workshop, apresentação de trabalho não, né? E pelo que eu estou vendo, então... Acho que sim. Mas vem, se você quiser vir, sim. Vou me organizar para ir amanhã, tá? A gente se vê, então. Seu meu telefone. Tá ok. Tá ok, então. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns pelo trabalho. Tchau. Até mais. Eu botei aqui, meu nome.